Olá, turminha! A aula agora é Geografia. Vamos começar? Página 84. Podem colocar a data de hoje, dia 5/11/2020. Mapeando. Lembrando que hoje é quinta-feira. Observe o mapa a seguir. Ele mostra a localização do Brasil e dos países citados nessa unidade. O que nós estamos vendo nessa unidade? Pessoas diferentes, lugares diferentes. Então, o que a gente começou a ver aqui? Diversidade cultural, aonde a gente observa aqui diferentes povos e culturas, focando nas vestimentas e nos hábitos alimentares. Então, observe o mapa, ele mostra a localização do Brasil e dos outros países citados nesta unidade. Destaque do material complementar, página 115, os adesivos com as vestimentas típicas de cada um desses lugares e cole nos quadros com os números correspondentes. No quadro que corresponde ao Brasil, número 7 é o Brasil, faça um desenho de você mesmo com a roupa que mais costuma usar. Vamos lá na página 115? Então, vocês vão tirar esses adesivos aqui. Combinado? São os últimos, né? Só confirmar exatamente. Os últimos adesivos. Voltando, então, na página 84. Vamos lá. Número 1. Vou voltar aqui, que eu acho que é melhor, Acompanha no livro de vocês. Número 1, tá lá no mapa, Quênia. Qual é a roupa típica, então? O que eles usam lá no país Quênia? E aí? Vocês vão destacar. Eu não lembro. Vamos voltar lá no nosso livro? Eu vou voltar aqui, Lá na página 80. Olha aqui as mulheres do Quênia. O que elas usam? Olha aqui, mulheres vestidas com trajes indianos. Kimono, traje típico japonês. Olha os inuits, aquelas pessoas, o povo que vive no Canadá, eles precisam de roupas quentinhas. Tudo bem? Lembraram? Deixa eu ver aqui. Comunidade do Nepal. Aqui, senhoras com trajes típicos do Peru. Voltando aqui. 1 Quênia, 2 Índia, 3 Japão, 4 Canadá, 5 Peru, 6 Nepal e 7 não tem adesivo. Você vai desenhar você com a roupa que mais costuma usar. Combinado? Página 86, conecte o assunto. Você sabia? Nos locais em que a temperatura muda ao longo do ano, a alimentação das comunidades pode variar. Como vimos nas unidades anteriores, durante os períodos de calor, as pessoas costumam comer alimentos frios, como verduras e frutas. Nos períodos de frio, as pessoas se alimentam de comidas quentes, como sopas e pães. Em lugares com temperaturas elevadas, como Quênia e Índia, as pessoas têm o costume de comer alimentos frescos e refrescantes, que ajudam a conviver com o calor. Frutas, verduras e legumes fazem parte da alimentação dessas comunidades. Esses alimentos são acompanhados de milho e raízes, que compõem a base principal das refeições, sejam elas doces ou salgadas. Temperos fortes também são usados no preparo da comida desses locais. Países como Japão e Índia se destacam em sua culinária pelo uso de ingredientes como batatas, milho, ervilha, vagem, alho, pimenta, gengibre e amendoim. Alguns alimentos que consumimos há muitos anos
foram trazidos de outros países. Alguns exemplos de alimentos consumidos pela maior parte da população brasileira são feijão preto, canjica e cuscuz. Então, ó, feijão preto, a imagem da canjica e do cuscuz. Você conhece algum dos alimentos citados? Sim ou não? Você vai responder. Se sim, qual é o que você conhece? Já experimentou algum deles? Se sim, você coloca o nome dele. Se não, é não. Você conhece algum alimento que veio de outro país? Você já comeu, já saboreou um alimento que veio de outro país? Mãos à obra. 1. Desenhe nos quadros a seguir as roupas típicas de cada país indicado. Vamos voltar lá na imagem, lá na página, ó, nós temos lá na página 80. Então, você vai desenhar aqui, ó, Índia. Você vai desenhar a roupa típica aqui da Índia. Quênia, Japão. Tudo bem? Então, vamos voltar lá na página 80. Roupas típicas aqui. Mulheres do Quênia. Mulheres aqui com trajes indianos. Mulheres vestidas, ó, traje típico do Japão. Tudo bem? Deixa eu colocar lá na página 90. Vamos lá. Preencha a tabela a seguir com a descrição das vestimentas de cada país indicado. Ah, turminha, eu esqueci. Essa aula, ela é 2 partes, mas nós vamos fazer tudo nessa aula só. Tudo bem? Países do Quênia. Como que é a roupa das mulheres que moram lá, ou das pessoas, não só das mulheres, né, que moram lá no país do Quênia? Quênia. Vamos escrever? Só diminuir um pouquinho. Então, ó, tem que aumentar, né? Elas usam enfeites combinando com as roupas, os tecidos estampados com cores fortes. Vocês repararam aqui, ó? Ó, cores fortes, tecidos estampados, ó. Os enfeites combinam com as roupas. Olha que bonito! Então, voltando lá na página 90, então vamos lá, ó. Talvez eu tenha que deletar esse e começar, não vai ter problema, ó. Enfeites, vou aumentar, tá? Combinando com as roupas. Ponto final, vou continuar na mesma linha. Os tecidos estampados com cores fortes. Então, deixa eu dar aqui. Vou aumentar, tá, turminha? Pra gente conseguir ler. Aqui, turminha. Enfeites combinando com as roupas, os tecidos estampados com cores fortes. E na Índia? Vamos voltar lá. Mulheres vestidas com trajes indianos. O que que a gente consegue observar aqui? As roupas são leves, um traje muito comum nesse país e recebe o nome de sari. Vamos lá. Então, na Índia, as roupas são leves, ponto final, um traje muito comum nesse país. Recebe o nome de sari. Deixa eu só... Tudo bem? Ah, eu tenho que dar aqui, ó, porque não vai aparecer o tio. Pronto. As roupas são leves,
um traje muito comum nesse país, recebe o nome de sari. E no Japão? Vamos lá voltar no Japão um pouquinho. Aqui, kimono. Quem já ouviu esse nome, kimono? Quem treina judô usa o que? Kimono. E o que a gente pode dizer, né, desse traje? É um roupão colorido. Ó, um roupão colorido. Dá só enter para não sumir o tio. E no Canadá? Quer ver? Vou voltar lá para que vocês... Por que será que eles se vestem assim no Canadá? As roupas lá são quentes. Roupas quentes, isso mesmo. Voltar lá. Canadá, roupas quentes. Opa, esqueci aqui, ó. Roupas quentes. Muito bem. 3. Como são as vestimentas das pessoas que vivem nas regiões onde há desertos? Lá também tem, ó. Como eles se vestem? De manhã, à tarde faz muito calor, venta forte, já à noite a temperatura cai e pode fazer muito frio. Por isso, as pessoas que vivem em comunidades nos desertos usam roupas longas e turbantes para proteger o corpo das mudanças do tempo. Então, vamos colocar lá. Aqui, usam roupas longas e turbante, é o que colocam na cabeça. Ó. Usam roupas longas e turbantes. Tudo bem? Por que as pessoas que vivem nessas regiões se vestem dessa maneira? Para proteger o corpo das mudanças de tempo, calor e vento de dia e frio à noite. Vamos escrever. Por isso, então, que elas se vestem dessa maneira. Para proteger o corpo das mudanças de tempo, não é? Então, vamos colocar aqui. Vou colocar o enter, vou colocar na linha de baixo, ó. Calor e vento de dia e frio à noite. Opa! Muito bem. Vamos lá, turminha. 4. Como são as vestimentas das pessoas que vivem em lugares muito altos, como as montanhas? Nós mostramos lá, né? Inuits. Olha lá, os Inuits. Povo que vive no Canadá, lá nas regiões... Ó, comunidades que vivem em locais muito altos, como as montanhas, também precisam se proteger do vento e do frio. E aí, como que eles se protegem? Usam roupas quentes, casacos de lã ou de pele de animal, botas e calças compridas. Vamos escrever. Usam roupas de lã, roupas de lã e adereços como lenços e chapéus. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Porque lá faz muito frio, né? 81, volta lá, ó. Então, aqui, ó. Precisam usar, ó, roupas quentes para se proteger do frio, como casacos de lã, de pele de animais, botas e calças compridas. Elas precisam se proteger do vento e do frio. Em alguns países, as pessoas usam, ó, roupas de lã para se aquecer no frio das montanhas. Elas também usam adereços, como lenços e chapéus, para se proteger do vento forte. O que é adereço? Peça utilizada como enfeite. Então, ela, para se proteger, ela usa um chapéu e ela acaba se enfeitando, né, com esse chapéu.
Por que as pessoas que vivem nesses lugares se vestem assim? Para se proteger do vento forte e do frio, né? Para se proteger do vento forte e do frio. Ponto final. Correto? Deixa eu colocar na linha de cima, então. Para se proteger do vento forte e do frio. Mais ação. Vimos nessa unidade que os hábitos alimentares e as vestimentas mudam de acordo com o clima, as tradições e os costumes de cada lugar. Com base no que você aprendeu, responda as questões a seguir. Quais são as semelhanças e as diferenças entre a forma como você se veste e as vestimentas usadas nos outros países vistos nesta unidade? Tem diferença do que você usa com o que a gente viu em outros países? Quais são as semelhanças e as diferenças entre os alimentos que você costuma consumir e os alimentos consumidos pelas pessoas nos outros países vistos nesta unidade? Tem semelhança e tem diferença entre o alimento aqui que você consome e o que eles consomem em outros países? Na sua opinião, por que é importante conhecer as diferenças de tradições e costumes de outros países? Porque a gente começa a conhecer uma história, a realidade de outras pessoas, né? Que eu aprendi. O clima, as tradições, os costumes podem variar de um lugar para o outro no mundo. No Quênia, as roupas em geral têm cores fortes e vários tipos de estampa. Sari é uma vestimenta comum na Índia. No Japão, as pessoas usam kimono em festas típicas. Nas regiões desérticas, as pessoas usam roupas longas e turbantes para se proteger das mudanças de clima. Os Inuits no Canadá usam roupas quentes para se proteger do frio. As pessoas que vivem em lugares altos usam roupas de lã para se aquecer no frio das montanhas. Alguns alimentos que consumimos no dia a dia foram trazidos de outros países. É o que a gente viu nessa unidade. Agora, turminha, nós vamos lá na página 107. Pessoas diferentes, lugares diferentes, em atividades complementares, finalizando, enfim, né, essa unidade. E que delícia a gente aprender um pouquinho sobre a cultura de outros países, né, como eles se vestem, hábitos alimentares. Atividade 1. Das vestimentas apresentadas nessa unidade, qual você gostaria de usar e por quê? Então, das roupas que você viu, qual é a que você gostaria de usar e por quê? Você vai escrever aqui. 2. Sente-se com um colega e verifique qual foi a resposta dele para a primeira pergunta. Faça um desenho desse colega. Bom, não tem como você fazer isso, pois você está na aula gravada. Então, aqui, das vestimentas que você viu e a que você escolheu, você vai desenhar ela aqui e pintar a que você gostaria de usar. 3. Em diferentes lugares, o que mais influencia a escolha das vestimentas e da alimentação das pessoas? Nos lugares, então, que a gente viu, o que mais influencia? Tem não. Tem 2 fatores que influenciam: como eles se vestem e a alimentação deles. Primeiro fator, qual é? Primeiro é o clima. O clima, entendeu? O que mais influencia a escolha das vestimentas e da alimentação das pessoas? O clima. E depois é as tradições e os costumes. As tradições e os costumes. Isso influencia, né, em como eles se vestem, porque, por exemplo, lá no Japão é uma tradição eles usarem o kimono, e lá no Quênia é uma tradição aquelas mulheres usarem roupas estampadas, cores fortes. E a alimentação influencia também? Tudo isso é o clima. E aí tem as tradições e os costumes. Tudo bem, turminha?
Terminamos aqui então o nosso livro de geografia do primeiro ano. Turminha, se ficou alguma dúvida, vocês podem me procurar. Um beijo, fiquem com Deus, até, tchau, tchau.